estarem abertas, Senhor. Oh, Pai, eu te agradeço, Jesus, porque o Espírito Santo de Deus habita neste lugar, habita nos meios dos louvores, Senhor. E nós queremos colocar a nossa vida, Jesus, como mulheres que somos, Senhor, nas tuas mãos, Jesus, com todas as nossas aflições, com todos os nossos medos, ansiedades, Senhor. Oh, Pai, com todas as nossas necessidades, Senhor, para que tu venha nesta noite ao nosso encontro, Jesus, e traga para nós a tua alegria, Senhor, o teu renovo, o restaurar das forças, o renovar, Jesus, o nosso íntimo, Senhor. Tira em nome de Jesus, ó Pai, todo o cansaço, todo o dardo do inimigo, toda a enfermidade, Jesus, caia por terra, Senhor, todo o dardo satânico, Senhor, toda a palavra que foi mal falada, Jesus, queremos estar livres para te adorar, livres para te bendizer, Jesus, e nada que aconteça nessa terra, Senhor, nos atinja, Pai, que possamos estar em lugares altos, Senhor, com a nossa mente, o nosso coração focado, Jesus, no teu trono, Senhor, para te adorar. Tu és o nosso Deus, Senhor. Foi tu quem nos criaste, Senhor. Foi tu quem tiraste, Jesus, da costela de Adão, Senhor, para fazer uma mulher, Pai. Nós somos mulheres de Deus, Senhor. Estamos aqui para te adorar, Jesus, e te pedimos as tuas bênçãos, Senhor, a tua unção, Senhor, o teu poder, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Esteja conosco. Aleluia. Amém.
um amor diferente. É um amor que nos constrange. É um amor que mexe lá dentro. Você fala assim, opa, alguém me ama de verdade. E esse alguém é Deus. O que é melhor que isso? Aquele que pode tudo, aquele que abre todas as portas, aquele que cura, aquele que renova, que restaura. Essa semana nós tivemos esse problema de enfermidade do meu sogro e mexeu com a gente. É duro você ver uma pessoa que se ama tanto, tão próximo de talvez podemos deixar. Não por nada, que a gente sabe que ele está salvo, mas separação. Só o tempo de UTI e a gente longe, houve um sofrimento, um aperto no peito. A gente orava, entregava ao Senhor, visitava a hora da visita, mas dói. E quando você fala assim, Senhor, tem misericórdia, você ora, você clama, você chora, aí Deus concede o que você pede. Isso é amor, gente. Isso é um grande amor. E Ele devolveu a vida de uma forma tão grande. Graças a Deus, podemos testemunhar, o Senhor está bem. Marca passo, não houve rejeição, não houve problema algum. Os batimentos estão normais. Eu até brinquei com ele ontem, o senhor está melhor que eu. Está animado, queria vir aqui amanhã. Mas isso é amor de Deus. A gente tem um pai para pedir. Nós temos um pai. Nós mulheres temos não mais aflições do que os homens, mas temos bastante aflições. A gente se preocupa muito, né? Com o filho, com o marido, com a situação financeira. E toda vez que a situação financeira aperta, ela bate primeiro lá na cozinha. É o lugar onde a gente sente, a gente é mulher. Começa lá, querido. A hora que o marido fala assim, vai apertar, você fala assim, primeira coisa. Então a gente tem que ter isso, Senhor. Faz um bolinho, usa criatividade, a mulher tem que ser criativa. Então nessa hora a gente fala assim, Senhor, obrigado pela tua provisão, pelo teu sustento, Deus nos ama. Vamos continuar louvando o Senhor. Não se turbe o vosso coração.
Bíblia, mulheres que tiveram destaque na palavra de Deus, que foram notadas os seus nomes na Bíblia. Eu pus aqui alguns exemplos: Eva, Agar, Ruth, Sara, Ana, Maria Madalena, Abigail, Rebeca, Esther, Débora, Dalila, Marta, Maria, e muitas Marias, que a palavra de Deus tem muitas Marias. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Rebeca. Rebeca, no Gênesis 27. Vamos contar uma história. Aqui fala, eu queria destacar o poder da influência de uma mulher. A mulher, ela tem, por natureza, um poder de influência muito grande, muito forte. E Rebeca, ela pôde ter influência na casa dela, em algumas situações. Nessa situação, principalmente, e a atitude dela não foi para o bem, foi para o mal. Visando um bem futuro, mas ela agiu de uma forma que não deveria. Vamos lá. Gênesis 27. Quando Jacó tomou a bênção de Esaú, e ele foi influenciado pela sua mãe. Lendo a história um pouquinho antes, no 24, 25, 26, você vai entender melhor que Esaú desprezou a primogenitura que ele tinha com o primeiro filho, a bênção. Mas mesmo assim, nunca havia Rebeca agir dessa forma. Mas vamos lá. Gênesis 27, 1. Quando Isaac está velho e os seus olhos se enfraqueciam, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, eis-me aqui. Disse-lhe o pai: Agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faz-me um guisado gostoso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Agora, a partir do verso 5, entra a nossa personagem de hoje, a Rebeca. Ora, Rebeca estava escutando quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouviu teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo, verso 7, Traze-me a caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, preste atenção, o que é que ela fala? Ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho, isso ela estava falando com quem? Com o outro. Vai ao rebanho, traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo lá ao teu pai, para que coma, para que te abençoe antes da sua morte. Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Mas Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará, e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição, não uma bênção. Disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Olha o que ela fez. Somente obedece a minha voz e vai e traz. Então ele foi, tomou, trouxe a sua mãe, fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo, em casa, vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do seu pescoço. Fez disfarces, né? Então pôs o guisado saboroso no pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Ele veio ao seu pai e disse: Meu pai? Ele respondeu: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Isaac nessa hora estava inocente. Estava velho, não enxergava direito, estava sendo enganado. Respondeu Jacó, seu pai. Respondeu Jacó, seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste.
Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é que tão depressa achaste, meu filho? Eu tinha acabado de falar com o outro já veio correndo com o prato pronto. Respondeu ele: o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Eita, mentira da grossa. Então disse Isaque a Jacó: chega-te, pois, para que te apalpe e veja se és mesmo meu filho Esaú ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Ele não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú seu irmão, e o abençoou. E lhe disse: tu és mesmo meu filho Esaú? Novamente lhe pergunta. Respondeu ele: eu sou. Então disse: faze chegar isso para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. Chegou, ele comeu, e trouxe também vinho, e ele bebeu. Então disse Isaque seu pai: aproxima-te agora e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaque o abençoou, dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê, aqui ele dá a bênção. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra, da abundância do trigo e do mosto. Sirvam-te os povos e nações circundem a ti. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. E malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Depois que Isaque acabou de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, aí chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada. Fez também ele um guisado saboroso, trouxe ao seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, come da caça do meu filho, para que a tua alma me abençoe. Esaú não estava sabendo de nada. Perguntou Isaque, seu pai: quem és tu? Respondeu ele: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, que disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu vieste, eu abençoei, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Ele ficou desesperado, ele perdeu a bênção. Respondeu Isaque: veio teu irmão, com sutileza tomou a tua bênção, com sutileza tomou a tua bênção. E disse Esaú: não se chama ele com razão Jacó, visto que já 2 vezes me enganou, tomou o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. Disse ainda: não reservaste bênção alguma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos me têm dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. O que, pois, poderei fazer por ti, meu filho? Já tinha sido a bênção, né? Verso 38. Disse Esaú a seu pai: tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. Levantou Esaú a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: a tua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Esaú então passou a odiar a Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei a Jacó, meu irmão. Quando essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, chegaram aos ouvidos
E lhe diz: Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-te matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. Aqui ela estava tentando consertar as merdas que ela fez. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Quando a ira de teu irmão se desviar de ti, se esquecer do que lhe fizeste, mandarei trazer-te de lá. Porque seria eu desfilhada de vós ambos num só dia, perder os 2 filhos. Olha o que ela fez. Então disse Rebeca a Isaac: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Ela tinha problema com as noras dela. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas, dentre as filhas desta terra, do que me servirá a vida? Bom, eu li tudo para recordar a memória, a história, né? Que é uma história já conhecida de vocês, mas a gente não se perder. Como eu disse, uma mulher ela tem consigo o poder de influenciar toda a sua volta. Ela tem poder de influência sobre os filhos, sobre o marido, sobre se ela é chefe em algum lugar, sobre aqueles que estão sob a autoridade dela, nas amigas que estão por perto. A mulher, ela é dado de Deus, um dom. Então ela é mais graciosa, ela sabe falar, ela sabe se expressar melhor. E Rebeca, ela influenciou Jacó a enganar o seu pai Isaac. E ainda disse assim, no verso 8: faz o que eu te ordeno. Ela ordenou, né? Ela usou da autoridade que Deus deu para ela de mãe, uma autoridade concedida por Deus, passou por cima da autoridade de Isaac. Ela quebrou uma cadeia de autoridade. Nós sabemos como que é a cadeia de autoridade. Não adianta, não começa em nós. É Deus, o marido, nós, os filhos, assim vai. Não podemos quebrar essa cadeia de autoridade. E ela planejou, ela arquitetou na sua mente o que ela achava melhor. Ela tinha, capítulos antes a gente vê que Isaac tinha uma predileção por Esaú. E ela tinha uma por Jacó. Então ela foi planejando na sua mente. Ela foi audaciosa. Lá no verso 7 até o 9, vamos ler novamente, verso 7. Traze-me a caça, faz um guisado saboroso. Ela foi explicando tudo. Ela foi armando na cabecinha dela como é que ela ia fazer. Agora, pois, filho meu, ouve aquilo que eu te ordeno, quer dizer, obedece tua mãe. Foi tudo arquitetado na sua mente. No verso 13, ela foi audaciosa para o mal. Olha aqui, é uma maldição para o filho, porque ela estava ensinando o filho a enganar o pai, ainda tomando o direito de primogenitura do irmão. Olha o tamanho da confusão que ela armou. E ela fala assim, ela assume: seja sobre mim a tua maldição. Quer dizer, cai sobre mim. Até diante de Deus, ela perdeu o temor. E a palavra fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então ela não usou de sabedoria. Ela foi obstinada. O que é obstinação? É um desejo descontrolado. De repente tem alguma coisa na mente, algum projeto, alguma coisa que você queria e você não desiste, de repente vai usando meios, como Rebeca, que não agrada o coração de Deus. Para conseguir, o filho até aproveitou, era bênção para o filho, mas isso não era a vontade de Deus, não era assim. Foi assim. Ela influenciou, ela planejou, pensou em detalhe. Como eu disse, a mulher, se ela quiser, com atitudes ou com palavras, envolver alguém, ela consegue. Ela consegue. Ela vai com graça, com falar, prepara alguma coisa, agrada aqui, agrada ali. De repente, como aconteceu ali, joga uma mentirinha aqui, outra ali, e ela vai embrulhando. Porque Isaac estava inocente, já estava velho, não era para ter feito isso. A mulher ela tem habilidades que os homens normalmente não têm.
Deus nos deu. Só que é para a gente usar para o bem e não para o mal. Hoje em dia no mundo se prega uma sabedoria como essa de Rebeca aqui. Você vai fazendo, você vai armando um esquema e você põe uma mentirinha aqui, um negocinho ali, mas é para o bem dos meus filhos, para o bem da minha casa, e vai indo e vai levando para cá, conduzindo para lá, manipulando situações a chegar ao bem que você acha que vai ser certo, e aquilo está tudo fora do projeto de Deus. É teu projeto, é tua destinação. De repente não tem nada a ver com o que Deus queria que fosse feito. E você está lá forçando a barra. Vocês lembram de Eva? Vamos lá, Gênesis 3, lá no comecinho da Bíblia, verso 1 ao 17. Eu vou ler rapidinho. Eva também teve uma atitude que não deveria ter tido. Por isso que a gente trabalha até hoje. Por isso que a gente tem dores de parto e todo o sofrimento que nos foi acarretado. Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente. É a Eva, né? Respondeu a Eva: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Mentira do diabo. Porque Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, se esconderam o homem e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore, e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: por que fizeste isto? Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerá todos os dias da tua vida. E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação, em dor darás à luz filhos. O teu desejo será somente para o teu marido, e ele te dominará. Não é brinquedo não, irmãos. Ao homem disse: porque deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. A mulher tem um poder de persuasão tremendo, né? Foi assim. Outra. Então, a palavra nos adverte: deixai a mentira. Todas essas situações aqui da Rebeca, da Eva, tem mentira para todo lado. Os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Os mentirosos não herdarão a terra. A gente vai ler a palavra, vai falando.
Rebeca, ela ensinou um filho a mentir para o pai e a enganar o outro irmão. Voltando lá agora para Gênesis 27, novamente. Eu quis falar de Eva porque foi a primeira mulher que também caiu nessa cilada da mentira. E hoje em dia está muito comum. Não se acha? Difícil você achar uma mulher que você fala, essa é honesta, íntegra, fala a verdade, paga o preço, na verdade, não mente. É mentirosa para todos os lados. É no comércio, às vezes na família, às vezes numa situação, às vezes alguma coisa que acontece, você fala assim, gente, mas como pode? E é mentira, e sustenta a mentira, e vai para onde com essa mentira, né? A palavra já diz. Vamos lá. Voltando ao Gênesis 27, no verso 33. Correndo um pouquinho para a gente não perder tempo. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Às vezes, no meio de tanta mentira, o homem tem uma reação como aqui. Esse grande estremecimento, ele deve ter gritado, ele deve ter cirado, ele deve ter ficado vermelho, roxo, bravo. Aí a mulher fala assim, meu marido é bravo, mas também, né, se não for, difícil. Então, Isaac aqui, ele foi completamente enganado na sua inocência. Então, às vezes, foi a mulher que provocou aquela reação. Por isso que eu digo do poder de influência, de persuasão da mulher. Que a mulher ela pode levar a família para a paz ou para a discórdia. Está tudo nas suas mãos. Vamos continuar. Foi usado de sutileza. Sutileza é uma arma do diabo. Parece que não engana, parece que não é, mas é. Isso é ser sutil, isso é demoníaco. No verso 35, vamos voltar um pouquinho. Respondeu Isaac: veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. Com sutileza. Cuidado quando a coisa é muito sutil. Abre bem os olhos, ora a Deus antes, percebe o que está acontecendo, tenha discernimento espiritual. Quando é muito sutil, de repente, não vem de Deus. Aí foi tomada a bênção que pertencia a Esaú. Rebeca cometeu um pecado. Ela semeou discórdia na sua casa por causa da predileção que ela tinha por Jacó. E ela semeou a morte. É difícil. De repente você vê na tua família chegar pessoas a jurar um ao outro de morte. Isso existe. Vamos lá. Verso 42. Quando essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, chegaram aos ouvidos de Rebeca, ela mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e disse: Esaú, teu irmão, se consola por respeito e propõe te matar. É muito forte. Foi uma atitude errada lá atrás, que estava caminhando para a morte. Ela não pensou, jamais ela imaginou. Ela achou que fazendo daquela forma ia chegar ao bem. E ela não previu. Por quê? Porque ela não é Deus. Ela não pode tomar atitudes que Deus faria. Ela não pode entrar na frente de Deus. Tem situações da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Vamos orar, vamos depender de Deus. Não já pôr os pés pelas mãos e fazendo as coisas. Aí ela quis, depois, no verso 42, Esaú quis matar a Jacó. E depois de armar toda aquela confusão, pela falta de sabedoria, no verso 43 ao 45, vou retomar outra vez um pouquinho com vocês aqui. Verso 43. Aí ela vai tentar consertar a situação. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de Labão. Quer dizer, foge. Foge que você vai morrer. Teu irmão quer te matar. Eu enganei teu pai, eu armei confusão. É conselho de mãe. Foi o que virou. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe
furor do teu irmão. Quer dizer, até que passa raiva, né? Quando a ira de teu irmão se desviar de ti e se esquecer do que você fez, do que fizeste, mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada de ambos num só dia, a consequência do pecado. Perderia os 2 filhos, perderia o respeito do marido e com certeza poderia até perder a salvação, porque ela armou feio. Ela achou que estava tomando a atitude correta, mas não estava. Vamos continuar. Agora, para a gente encerrar, não consegui fazer nenhum recorde. No verso 46 fala: a verdade é que Rebeca andava amargurada por causa dos seus problemas pessoais. Ela tinha muitos problemas familiares de relacionamentos. Ela fala aqui das noras, da situação que estava se armando ali na família dela. E no verso 46, então disse Rebeca a Isaac: enfadada eu estou da minha vida, quer dizer, eu estou cansada da minha vida. Não saiu tudo como ela queria, o casamento não era bem mais do que ela queria, os filhos não saíram bem como ela planejou, não foi o casamento que ela sonhou, a nora não era bem aquela, era de outra terra e tal. E ela não estava bem consigo mesma. Enfadada estou de minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas, do que lhe servirá a vida? Olha que desespero, que depressão que ela estava entrando. Casamento já foi, chegar ao ponto dela enganar o marido dessa forma, os filhos se casando, e a vida dela, que rumo que ia tomar agora? Então ela, um ato meio que desesperado, ela fez um monte de coisas erradas no caminho e acaba com consequências. E olha, Rebeca foi uma boa esposa, você lê a história, uma boa mãe. Só que foi uma atitude, eu quis pegar com esse olhar, eu já escutei vários estudos sobre ela, mas não foi pego com esse olhar. Quis pegar sobre esse olhar para que seja um alerta para a gente. Porque que mulher que não tem problemas, irmãs? Quem que pode falar assim: lá em casa é uma bênção, é tudo como eu queria, meus filhos é uma paz, uma alegria, lá em casa ninguém briga, ninguém discute, ninguém diverge, não temos problemas financeiros, está tudo ótimo. Glória a Deus, se tiver assim. Eu não conheço. Eu não conheço, a gente escuta muita queixa, muitos problemas, e sempre no ombro das mulheres, né? Porque, como eu digo, a gente está ao lado do esposo. A minha sogra fala que mulher é para raio. Cai o raio lá, vem na mulher. E eu já digo assim que a mulher, para mim, ela é algo que Deus deixou como auxiliadora do esposo, para a hora que ele cai, a gente erguer, para a hora que ele desanima, a gente animar, a gente fortalecer. Então, realmente, a carga é grande. Às vezes, a proximidade com os filhos é muito mais nossa do que deles, porque a gente está no dia a dia. Eu, principalmente, tenho filhos mulher, é mais íntimo ainda. Então, é aqui, nos ombros. Então, o que faremos com os problemas? A Rebeca, ela achou que ela era meio mulher, meio Deus. Ela foi manipulando. Não podemos nos achar Deus. Deus é Deus. Nós somos servos do Senhor. A nossa saída, a palavra de Deus. Vamos para Provérbios 14:1, verso muito conhecido, que você já sabe até decor. A mulher louca ou tola destrói a sua casa com as próprias mãos, e a sábia edifica. Provérbios 14:1.
A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. Vamos ler lá todos juntos. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Só esse, só por enquanto. Então o que nós temos que fazer? Buscar de Deus sabedoria, orar mais, esperar, submeter a Deus, submeter ao esposo. Às vezes, mesmo o esposo às vezes não sendo convertido, às vezes é de Deus isso. Ele tem uma palavra que é assim, calma, espera. E às vezes a mulher vai correndo na frente, atropela tudo e faz besteira. Então, vamos estar do lado da sábia, não da louca. E por que fala as próprias mãos? Porque a mulher sábia com as mãos, a gente constrói muita coisa. Quanta coisa a gente faz em casa com as mãos? Você pode fazer um carinho com as mãos, ou você pode fazer um gesto que vai ofender. Você pode fazer um almoço, um jantar maravilhoso que vai agradar, que vai trazer a bênção. Ou você pode cruzar os braços e não fazer nada. Então, as mãos da mulher são abençoadas por Deus. Para fazer um carinho, para fazer um almoço, para lavar uma roupa, para limpar uma casa, para estender a mão a hora que precisa, para dar a mão para o esposo a hora que está junto. Muitas vezes a gente chega a alguns lugares, eu percebo que é até engraçado. Meu esposo procura minha mão assim, ele quer dar a mão. Isso é importante, dá a mão para o seu esposo, caminhe junto. Não só um gesto ali, mas esteja ao lado dele. Eu não gosto de falar que o homem está lá em cima e a mulher está lá embaixo, não. Nós temos para Deus, presta atenção, funções diferentes, valores iguais. Homem e mulher andam lado a lado, marido e esposa, esposa e esposo. E os filhos são abençoados, amados, protegidos, em tudo. Bom, mais um pouquinho. Se a mulher sábia constrói e a louca destrói, quem você quer ser? Ser a mulher sábia com a sabedoria que vem do alto e jamais deste mundo. A sabedoria mundana nos torna como uma mulher louca. A princípio, ela acha que tudo está bem, conseguindo controlar todas as situações, manipular as pessoas ao seu redor, marido, filho, pai, namorado, sogra, família. Mas no final, tudo é perdido, porque não é assim que Deus queria que fosse. A nossa história, a nossa trajetória, é Deus que está no controle. Muitas vezes tem situações que você fala assim, mas e agora? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ajudar Deus. Não. Temos que fazer a nossa parte. Sim, podemos fazer muitas coisas. A mulher sempre sabe o que fazer. Desde que ela procure o Senhor em oração, procure na palavra, receba orientação, escute o marido e obedeça. Eu já escutei em casa, pequeno testemunho. Eu estava ali fazendo serviço e tinha umas vizinhas conversando, eu escutava uma outra falando, Deus me livre, meu marido, papá. É tola. Tanto é que o marido dela já foi. Por quê? Nunca quis pagar o preço, sempre tentou usar de outras maneiras, ouviu conselhos do mundo, sabedoria mundana. A palavra ensina tudo para a gente, inclusive o papel da esposa no lar, com os filhos, o poder de influência para o bem. Traz seus filhos para a igreja, aconselha eles para orar, esteja sempre dando orientação do que está escrito na palavra. Outro dia a gente encontrou um moço muito jovem e recém-divorciado. E ele falou assim, um dos problemas que me levou àquela decisão foi que eu não tive orientação nenhuma.
na minha família de alguém que falasse assim: não, fica, tenta, não separa, fica junto, procura orientação, procura ajuda, procura... Não, ninguém influenciou. Pelo contrário, as pessoas falaram: separa mesmo, só aí, você tem mais é que largar. Isso não vem de Deus. A palavra de Deus não fala assim. Então, o nosso conselho, o nosso rema, a nossa direção é os conselhos que vêm do Senhor. A palavra nos diz para a mulher ser sábia. A sabedoria edifica, constrói. A sabedoria a gente adquire na palavra de Deus. Os livros de Provérbios têm inúmeros versos sobre sabedoria. E tem várias mulheres que foram sábias diante de Deus. Nós vamos estar estudando. Eu queria ler agora Provérbios 14, 33. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas no coração dos tolos ela não é conhecida. No coração do prudente a sabedoria permanece, mas o que está no interior do tolo se faz conhecido. Provérbios 24, verso 3, também fala sobre a sabedoria. Que sejamos mulheres sábias, irmãs. Verso 3, 24, 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se firma. Sabedoria, entendimento. Onde se adquire isso? Aqui. Provérbios 19, 11. Um pouquinho para trás. A sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória está em esquecer ofensas. A prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória sua o passar por cima da transgressão. Duas traduções diferentes, mas dá bem para entender, né? E queria deixar para vocês que o Senhor ama muito as mulheres. Eu tenho sentido isso muitas vezes, quando tenho as orações, meus pedidos, e tem coisas muito particulares minhas, assuntos de mulher, e eu abro tudo com Deus. Com Deus eu não tenho reserva. Eu oro e falo: Senhor, põe tua mão nesse assunto. E Deus põe. Então vamos buscar de Deus, desde as decisões mais difíceis, que às vezes vêm para a gente ajudar o esposo a tomar, ou para a gente mesmo a tomar, até aquelas decisões do dia a dia, corriqueiras, os nossos assuntos pessoais. Vamos estar em comunhão com Deus, buscando, abrindo mais os nossos ouvidos para Deus. Fala, como é que eu devo fazer? Pequenas situações, dia a dia, o que quer que seja, vamos depender mais de Deus. Mais oração, mais leitura, mais intimidade com Deus, andar mais perto de Deus, receber mais o Senhor, porque senão muitas vezes a pressão, a gente vive nesse mundo é uma panela de pressão, é pressão de todos os lados, e o inimigo trabalhando nele. A palavra fala: o mundo jaz no maligno, é pressão de todos os lados. Para você tomar uma atitude errada, é 2 minutos. De repente não é o que você queria fazer, mas você já fez. Então a gente pede perdão e recomeça, a gente tenta consertar. Aqui, quando aconteceu o problema de Esaú e de Jacó, levou um tempão para eles fazerem as pazes. Lá para frente, em Gênesis, acho que é 33, se não me engano, acontece um momento de perdão. Então, procurar no nosso dia a dia, tomar cuidado com as atitudes, porque uma mulher tem muito poder. Estou dizendo poder, não no sentido de poder de Deus, mas poder de influência, poder de condução. Levar os filhos para cá ou levar para lá, levar o marido para cá ou levar para lá. Tem mulher que é ruim do marido, ela gasta. O coitado se endivida, vai, faz e não tem fim.
E é chefe especial, e é uma vermelha, não sei o quê, e nome sujo, e vai. E ela não breca. Tem ao contrário também, mas aqui nós estamos falando especificamente para as mulheres. Então, em todos os sentidos, no financeiro, no dia a dia, nas atitudes com os filhos, vocês que são as mais experientes, que têm filhos casados, são várias situações, já vemos que mora, que aumenta o relacionamento, né? Muda muito, eu creio que ainda não tem essa experiência, mas muda muito. Temos que ter sabedoria no agir, no falar, para termos paz. Eu queria que a Luísa soltasse um DVD, encerrei minha palavra para vocês, que fala sobre ter paz. É uma música, nós vamos assistir. Em todas as situações, tenha paz. Receba do Senhor a paz. Se houver algo errado, peça perdão, conserte. Há sempre tempo. Há sempre tempo. Deus nos dá para a gente recomeçar, renovar. A mulher, ela tem muita força para recomeçar.